Paz e bênção para você. Shabbat Shalom. A paraxá dessa semana traz ensinamentos maravilhosos. Eu selecionei uma passagem para ler para vocês e analisarmos. Deuteronômio 31:14 em diante. Diz a palavra: O Eterno disse a Moisés: aproxima-se a hora de você morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda da reunião, para que eu possa instruí-lo. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda da reunião. O Eterno apareceu na tenda em um pilar de nuvem. O pilar de nuvem permanecia à entrada da tenda. O Eterno disse a Moisés: você está para se deitar com seus ancestrais. Moisés andava em meio ao povo, consciente de que seus passos já se aproximavam do fim. Ele não atravessaria o Jordão. Sua missão termina antes da chegada. E isso não é fracasso, mas testemunho. O líder não possui a terra, apenas a entrega. Para nós marranos, esse detalhe toca fundo. Quantas vezes nossos antepassados souberam que não veriam a liberdade, mas, mesmo assim, prepararam o caminho para os filhos? As grandes conquistas da modernidade. Muitas vezes eles não desfrutaram delas, mas prepararam o caminho e nós podemos desfrutar delas hoje. A travessia era sempre incompleta, mas a esperança não se perdeu. E então, no meio da despedida, surge uma promessa. Ainda que Moisés se vá, Deus seguirá adiante. O Eterno não abandona o seu povo, mesmo quando tudo parece ausência. Essa é a fé crítica do marrano, uma fé sem visibilidade, sem garantias, sem templos, mas que descobre a presença justamente na ocultação. Assim, essa paraxá, Vaielé, não é apenas o relato da caminhada final de Moisés. É também o retrato de todos os que caminham sem chegar, que escondem sem negar, que transmitem sem possuir. É o retrato de nossos antepassados marranos, que andaram antes de nós, muitas vezes almejando a liberdade que jamais atingiram, que nós desfrutamos hoje. O texto então faz também uma transição cabalística. A era de Moisés é associada ao sol, símbolo da Seferá de Tiferet, glória, beleza, poder. A nutrição era o maná, uma nutrição espiritual. A era de Josué é associada à lua, símbolo da Sefirá Malkuth, rei, um poder reflexivo inferior. Eles comeriam do fruto da terra, o fruto material. Adonai disse a Moisés: olha, teus dias se aproximaram para morreres. Chama Josué, deixa o sol ser recolhido e a lua governar. O clímax da passagem conecta essa transição de Moisés a Josué ao simbolismo cósmico. A liderança de Moisés é o sol, poder total e direto. E a liderança de Josué é a lua, poder reflexivo, secundário, aspecto inferior da Shekinah. O argumento de Deus a Moisés, porque ele não iria entrar na terra, é a natureza do mundo. Não permite que o sol e a lua possam permanecer reinando simultaneamente. Assim, no Zohar, existe uma pergunta rabínica. Se os versículos seguintes contêm uma mensagem direta a Moisés sobre a futura desobediência de Israel, por que é que então ele diz que Josué deveria ir para ser instruído? A resposta do Zohar a essa questão é uma interpretação cabalística da palavra hebraica Hineká, eis que tu estás aqui, que inicia o versículo 31. É a permanência de Moisés. Estás aqui. Sua partida, o pôr do sol, não é um fim,
mas é a maneira que ele transmite sua luz para Josué, a lua. Portanto, para que o eu instrua, significa, na verdade, que é a transferência do poder de Moisés para Josué. Essa é a instrução que Josué recebeu. De um modo geral, esta passagem nos mostra alguém que foi avisado com antecedência de sua morte. Além de Moisés, outro exemplo bíblico é o rei Ezequias. É um texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 2, e também tem referência a ele em Isaías. Isaías foi o profeta que anunciou: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O decreto parecia selado, mas Ezequias virou o rosto para a parede e chorou. O Zohar lembra que até ele não havia pessoa que adoecesse e fosse curada de forma especial. A súplica de Ezequias inaugura uma nova possibilidade, que mesmo diante de uma sentença de morte, o arrependimento e a oração podem reabrir caminhos. A Cabala acrescenta outra camada. Ezequias estava ligado ao nível da cabeça e o de rei, que ainda não havia sido plenamente retificado. Sua vida foi prolongada para que ele pudesse reparar esse nível, corrigindo raízes antigas, até mesmo da alma de Caim. O seu nome significava fortalecer Yud-Rei, e essa foi sua missão espiritual. Existe outro detalhe ainda que o Zohar mostra. Ezequias havia recusado casar-se porque previra que seu filho seria perverso. Por essa recusa foi sentenciado. A Cabala vê aí uma falha. Não gerar continuidade é abrir uma brecha espiritual. Mas no arrependimento, ao aceitar o futuro mesmo com riscos, ele reabriu o fluxo divino. O episódio ensina que nenhum decreto é absoluto diante da oração sincera. Moisés não cruza o Jordão, mas deixa como herança a Torá e um cântico. Ezequias não escapa da morte, mas ganha 15 anos de vida e transforma o destino de seu povo. Nós, marranos, herdamos a mesma lição. Mesmo quando a travessia é incompleta e o decreto parece selado, a fé marrana, a oração escondida e o cântico cifrado podem reabrir caminhos diante do Eterno. Mas, analisando bem, de um modo geral, existem poucos relatos de personagens bíblicos que tiveram o privilégio a oportunidade de se preparar para a morte a partir de um anúncio prévio. Ora, na minha trajetória profissional, essa ideia de preparação para a morte está muito presente. Vejam, no ano 2000, eu escrevi uma coleção de livros didáticos de história e publiquei por uma editora de repercussão nacional. Neste volume, o terceiro volume, eu escrevi um capítulo intitulado A Vida como Preparação para a Morte. Eu analisei a história dos egípcios. Aqui eu abordei um tema liminar, a questão da morte. Vejam, analisei a morte como eixo transversal, tema transversal, e a partir daí eu expliquei a história dos egípcios. Nos últimos semestres que eu ministrei aula como professor titular no Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, eu propus aos alunos a ideia de um curso de preparação para a morte. Isso causou comoção entre eles, e um ficou me perguntando, mas qual seria o currículo? Quais seriam as disciplinas? Então eu fui explicar que seria um curso interdisciplinar, com perspectiva histórica, antropológica, filosófica. Seria também um curso onde se analisaria as atitudes diante da morte, a partir da obra de Felipe Arries,
Obras também como essa de João José Reis, A Morte é uma Festa, onde ele analisa o episódio ocorrido em Salvador em 1836, da cemitéria, e como era a visão da morte no início do século XIX. Também reflexões filosóficas a partir do pensamento, por exemplo, Platão. Platão foi um filósofo que disse que a vida consistia em uma preparação para a morte. No currículo também nós acrescentaríamos práticas de preparação espiritual e simbólica. E aí eu sugeri algumas disciplinas. Essas de fundamentos históricos e antropológicos, baseado, por exemplo, na obra de Felipe Arries, Atitude diante da Morte, nessa obra de João José Reis, com o objetivo de compreender diferentes culturas, como as diferentes culturas e diferentes épocas lidaram com a morte. Então, é uma disciplina básica, né? Também uma disciplina para analisar os costumes funerários no mundo. Podia começar com o Egito, conforme esse capítulo que eu escrevi, com a Índia, também no judaísmo. O professor Dr. Marjones Pinheiro, que foi membro do grupo de pesquisa, escreveu 2 livros, A Morte e o Morrer no Judaísmo, sua dissertação de mestrado, e A Vida é uma Passagem, sua tese de doutorado. Aqui eu fiz o prefácio, analisando essas minhas experiências. Outro conteúdo, A Memória dos Cemitérios, visita guiada aos cemitérios, a interpretação dos textos das lápides, das esculturas. Outro conteúdo, outra disciplina, Psicologia e Fenomenologia da Morte, com o objetivo de explorar o impacto da morte na consciência e na experiência humana. Estudos de parapsicologia, estados alterados de consciência, experiências de quase morte, né? Ciência e relatos de interpretações espirituais, das experiências de quase morte. O caso mais fantástico é esse narrado no livro Mapa do Céu, pelo Dr. Eben Alexander III. Também o contato dos mortos com os vivos. Existem muitos relatos, muitas experiências. Questões também ligadas à espiritualidade comparada. Analisar tradições espirituais sobre a continuidade da vida. A questão do tema da reencarnação, fundamental. E aí eu apresento para vocês uma pesquisa do campo das ciências noéticas, que nós estamos nos propondo a fazer uma expedição aplicando as ciências noéticas. O Dr. Ian Stevenson, que viveu de 1918 a 2007, foi professor da Universidade da Virgínia, e ele, durante 40 anos, investigou relatos de crianças de reencarnação. Seu trabalho consistia em uma metodologia rigorosa, focada em relacionar casos. Ele pesquisou milhares de casos em todo o mundo, mas deu especial atenção a crianças, pois acreditava que a memória de uma vida anterior tende a desaparecer por volta dos 5 a 7 anos de idade, antes que o contexto, o meio social, distorça o relato. Então, as crianças que relatavam vidas anteriores foram estudadas pelo Dr. Stevenson de forma detalhada. Então, ele iniciava sua metodologia coletando o relato das crianças. Registrava com o máximo de detalhes possível o que a criança dizia espontaneamente sobre sua vida no passado, localização, circunstâncias, quem era, forma do falecimento. Depois ele procurava identificar a pessoa falecida, procurava nos jornais relatos similares àqueles que a criança estava dando e encontrou milhares, ele escreveu obras sobre isso. Ele então verificava os fatos, comparava o relato da criança com os fatos da vida da pessoa falecida, entrevistando parentes,
procurando os registros públicos em jornais, bibliotecas. Ele também analisava marcas de nascença, problemas congênitos. Então, as crianças, às vezes, apresentavam marcas de nascença, problemas congênitos, que estavam ligados à vida daquelas pessoas que elas relatavam que eram reencarnação. Foram milhares de casos investigados pelo Dr. Ian Stevenson, detalhados em livros que você encontra ainda hoje disponíveis. Relatos espontâneos em tenra idade. A maioria das crianças começava a falar sobre a vida passada entre 2 e 4 anos de idade. As lembranças eram muitas vezes vívidas, emocionais e espontâneas, frequentemente manifestadas durante brincadeiras ou atividades diárias. Porém, as memórias geralmente desapareciam gradualmente entre os 5 e os 8 anos de idade, uma amnésia tardia, coincidendo então com o desenvolvimento da linguagem e da socialização da criança. De maneira que Dr. Ian Stevenson também constatou as mortes violentas e traumáticas em cerca de 75% dos casos eram identificadas, confirmadas na vida do falecido. A vida anterior teria terminado de forma violenta ou prematura, assassinato, acidente, suicídio, doença fatal. Assim, muitas crianças demonstravam fobias inexplicáveis relacionadas à causa da morte na vida anterior. Medo de água se fosse morte por afogamento, medo de arma se fosse morte por disparo. As crianças frequentemente expressavam intensa dor ou raiva ao recontar o momento da morte. E essas marcas de nascença, defeitos congênitos, isso tudo também foi constatado através de pesquisa detalhada. E o mais impressionante e controverso da pesquisa, Dr. Ian Stevenson documentou mais de 200 casos em que a coincidência de localização, a criança tinha uma marca de nascença que correspondia diretamente a uma ferida fatal ou cirurgia sofrida pelo falecido. Por exemplo, uma criança com marcas de nascença que se assemelhavam a ferimentos de bala que mataram a pessoa anterior, ou marcas que se pareciam com as marcas de incisão de uma cirurgia realizada no falecido. Os defeitos congênitos também foram constatados. Em aproximadamente 9% dos casos verificados, o gênero da criança era diferente do gênero na vida anterior que ela descrevia. Em alguns desses casos, a criança demonstrava comportamento de identidade de gênero atípico, manifestando gostos e trejeitos do gênero da vida anterior, o que Ian Stevenson considerava um suporte empírico para as alegações de lembrança. Porém, apesar das descobertas do Dr. Ian Stevenson serem altamente debatidas e a reencarnação não ser aceita pela ciência convencional, seu trabalho estabeleceu um padrão de investigação que não pode ser facilmente descartado. Dr. Ian Stevenson sempre enfatizou que seus casos eram sugestivos de reencarnação e não uma prova final. Trabalhava ele com as ciências noéticas. Seu legado resiste na criação de um vasto banco de dados e na aplicação de uma metodologia empírica rigorosa para um fenômeno antes relegado exclusivamente à religião e ao folclore. Atualmente, o trabalho do Dr. Ian Stevenson é continuado por pesquisadores da Divisão de Estudos da Personalidade da Universidade da Virgínia. Esses trabalhos você encontra na internet. Por fim, eu registrei o caso do Dr. Ian Stevenson porque ele trabalhava com as ciências noéticas
e nós pretendemos trabalhar também com as ciências noéticas. Voltando ao nosso currículo, não podia faltar a perspectiva cabalística e também a perspectiva comparada. Essa ideia do cristianismo da boa morte, a perspectiva também dos indígenas sobre a morte, a questão filosófica aprofundando filósofos como Platão, Epicuro e tantos outros que trabalharam o tema da morte. Então, a morte como horizonte ético, preparar-se para viver melhor. Também a questão do final da morte, os cuidados paliativos, a humanização no fim da morte. Pensamos também em práticas de preparação para a morte, com o objetivo de experimentar exercícios espirituais de preparação para essa travessia. Aí entram meditações cabalistas sobre a morte e o desapego. A escrita de um testamento espiritual, artes da memória e legado simbólico, exercícios de silêncio, ensaios de desapego, ritual de despedida simbólica, encenar a própria morte como rito de passagem. Por que não? Preparar o que você quer como ritual de sua morte. No final, os participantes no curso de preparação para a morte vão socializar o seu testamento, como que é o seu ritual de morte, né? De maneiras que existem uma série de ideias que nós podemos acrescentar ao curso Preparação para a Morte e engajar, né, a ideia de simulacro da travessia. Mas esse curso iria durar, obviamente, toda a vida. O que, então, a perspectiva cabalista nos ensina sobre o que se deve fazer como preparação para a morte? Primeiro, techuvá profunda, retorno, arrependimento. Morrer bem não é só deixar testamento, é alinhar o coração com a raiz divina. Revisão diária dos atos, pedir perdão, liberar ressentimentos. O Zohar chama isso de limpar os vasos para que a luz possa ser recolhida sem ruído. Retocar os traços de caráter. Cada traço negativo é um nó no fluxo da alma. E resolvendo um a um, né? Preparando essa melhora pessoal. Escolher uma qualidade por vez, paciência, trabalhar, compaixão, trabalhar, verdade, trabalhar nessa qualidade como se fosse uma mitzvah, um compromisso espiritual. Também escrever esse testamento espiritual. É um costume da Kabbalah. O testamento não entra só bens materiais, bênçãos, instruções sagradas, segredos espirituais que você quer deixar. Anotar rezas, aprendizados, pedidos para os filhos ou discípulos. Ordenar a energia, preparar a alma com paz. Separação gradual dos apegos às coisas materiais. Isaac Luria ensinava que a alma passa por estágios de desapego dos mundos. Treinar isso em vida suaviza a passagem. Momentos diários de silêncio, meditação em que se solta, se desapega conscientemente, né? Construir imagens, ensaios de desprendimento, unificar o nome Yud-Rei, Vav-Rei com o nome Adonai, símbolo de reunir céu e terra em si mesmos, meditar em versículos de unidade, no Shema Israel,
visualizar a luz subindo pelas Sefirot até Keter, elevar as centelhas, de maneiras que as práticas cabalistas são inúmeras e este curso de preparação para a morte pode durar toda uma vida. E aí você vai ter tempo de pedir perdão, devolver objetos, pagar dívidas, fechar ciclos, passar a confiar no processo. A Cabala não vê a morte como fim, mas como trânsito para outro nível de consciência. Contemplar a própria vida como uma série de vestes que a alma vai trocando. Essa imaginação reduz o medo e aumenta a confiança. Morrer com um verso nos lábios. Os cabalistas costumam recomendar que a pessoa tenha nos lábios um versículo, um nome divino ou um ato de bondade. De maneiras que as formas de preparação para a morte são muitas. Sobretudo, a consciência de que você vai, na verdade, migrar para outro estágio existencial. Eu costumo dizer que eu vivi durante 40 anos em meio de uma religiosidade que ensinava que a alma morre. E, para mim, esta é a pior doutrina que qualquer religião, qualquer religiosidade, qualquer espiritualidade pode sustentar. Porque vai trazer dificuldades e problemas para os seus seguidores, sobretudo após a morte. De maneiras que essa consciência que nós obtemos a partir, sobretudo, da ampliação da consciência, da vivência da consciência cósmica, de que a vida prossegue, de que a alma-consciência continua a existir após a morte do corpo físico, ela é essencial, até como preparação para a morte. Na próxima semana, nós teremos mais uma reflexão sobre a Paraxá semanal, sobre os textos da Torá do Tanakh. De maneiras que se inscreva no nosso canal. Mais que isso, se inscreva no canal de WhatsApp do Beit Hassod, Centro Mahan de Cabala, porque lá você vai obter as informações das cerimônias, dos ritos, dos serviços que nós, o Beit Hassod, estamos oferecendo a cada Shabat, a cada lua nova e a cada grande festividade do ritual cabalístico. Até a próxima semana.